Reprovei. E agora? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou responder a pergunta que me fizeram. Reprovei. E agora? Vocês podem perceber, é um cenário novo no canal, ainda é um cenário improvisado, mas é algo que a gente está tentando fazer de modo que seja dinâmico, para que eu possa estar sempre gravando vídeos falados e constante. Então, o vídeo de hoje é para falar sobre reprovar e, cara, eu queria te falar o seguinte, começar esse vídeo falando que se você tem chance de fazer o Colégio Naval, ainda não acabou. Se você não tem mais a chance de fazer o Colégio Naval, ainda não acabou. E eu vou justificar tudo que eu tô falando, mas, cara, hoje a gente tá no dia 11 de agosto, são exatamente 11 horas e 30 minutos, e você tem cerca de pelo menos 11 meses para se preparar para o concurso que você quer. Você tem 11 meses para se preparar. Então, dá tempo. Dá tempo. Eu mesmo não passei no Colégio Naval. O meu sonho era o Colégio Naval. Eu consegui conquistar algumas aprovações, mas não passei. Reprovei em inglês. E a minha trajetória, eu considero como sendo uma trajetória que mostra que qualquer aluno pode conseguir conquistar seus objetivos desde que seja resiliente, desde que busque a melhora, a excelência, a perfeição dia após dia, ano após ano. Então, assim, infelizmente, o Colégio Naval é um concurso onde você é pego muito novo. Eu fui pego muito novo, com 14 anos. E você ainda não tem a maturidade formada, você não tem hábito de estudo e você perde tempo com isso. Então, assim, eu não ter passado no Colégio Naval me permitiu no ano seguinte, cara, com muito menos esforço do que as outras pessoas, ter sido aprovado na EFON, na EA, na UERJ. Eu consegui tirar conceito A. E não me recordo bem, mas tirei uma nota muito boa na prova de cursiva. Poderia até ter tentado bombeiro, se eu quisesse, né? Passei na rural, que era o que eu queria. Na verdade, eu passei, tinha nota para fazer o FRJ, mas eu fui para rural, que era o que me atendia dentro do que eu precisava. Então, assim, a moral da história é: todo o conhecimento que você acumulou até aqui, mesmo que seja insuficiente ou mesmo que seja bastante conhecimento, ele não se perde. A sua obrigação é continuar trabalhando com isso, de modo que você aumente esse conhecimento, acumule ainda mais, acumule mais experiência para passar. Porque, cara, de um reprovado no Colégio Naval a um aprovado na EFON. Reprovado em inglês eu fiz média na EFON, o que é bizarro. Então, assim, eu aprovei na EA também, que tem inglês, mais questão, de 24 acertei 17, pouco, mas consegui. E tinha média para poder entrar. Então, assim, você é capaz. Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o seu grande inimigo? Sabe qual foi o meu grande inimigo? Sabe qual é o grande inimigo comum? É que você perde muito tempo criando desculpas para si próprio. Você perde muito tempo se culpando porque o seu processo imediatista falhou, e aí você vai começar um novo processo imediatista depois de tantos tempos. Cara, ser aprovado não é um processo de estudar para ser aprovado logo. É estudar para ser aprovado buscando qualidade. Você precisa buscar a aprovação. Não é excelência em matemática se isso não for pré-requisito. Não é excelência em português se isso não for pré-requisito. É buscar a aprovação, preparando-se em todos os aspectos que você precisa. Você precisa se preparar emocionalmente, você precisa se preparar intelectualmente e você precisa estar pronto para a prova. Quando eu digo pronto, é acostumado, habituado. Então, tudo isso é um processo à distância. Você hoje tem cerca de 11 meses para se preparar. Ano passado, eu abri turma no dia 23 de novembro. O processo chamado de o processo de recomeço, convidando alunos a recomeçarem a estudar em novembro. Sabe qual é o grande problema?
que a adesão não foi tão alta quanto a minha abertura de turno em fevereiro. Que em fevereiro você acha que voltou a hora, começou o ano. Só que o ano começa assim que a prova passa, assim que um ciclo de estudo vai começar novamente. Engana-se o aluno que acha que estudar é só o período onde você estuda 5 horas. Quer ver um exemplo disso? Eu recebo várias vezes a pergunta: Pablo, nas férias eu tenho que estudar? Bicho, chega um momento que estudar vira um hábito, que o dia que você não estuda você se sente mal, parece que falta alguma coisa. E eu não tô falando de estudar 10 horas, tô falando de estudar 1 hora pelo menos. Na tua vida, eu fiz essa resposta numa caixinha e, se eu não me engano, eu fiz um post no meu feed no Instagram. Inclusive, segue meu Instagram, é @p_marques. Vai aparecer aí na tela, o Marques é sem U. Marques, M-A-R-Q-E-S. Cara, já são praticamente 2.000 seguidores lá, com posts constantes, mas mais que isso, com respostas constantes nas caixinhas de pergunta, onde você pergunta todas as suas dúvidas. E lá eu postei: sabe a diferença entre o período de férias e o período onde você não está de férias? Que no período onde você não está de férias, o seu lazer é sua não prioridade, a sua prioridade é estudar. Então você estuda muito e tem pouco lazer, pouco descanso. No seu período de férias, você talvez descansa, tem mais lazer, mas você não deve parar de estudar, mesmo que seja 1 hora, 2 horas, porque estudo é rotina, é hábito. Você precisa ser organizado a ponto de conseguir conciliar tudo. Para mim, por exemplo, é difícil continuar buscando excelência nas matérias no que tange o Colégio Naval, continuar estudando geometria para continuar crescendo o meu nível, para continuar tendo um trabalho de excelência, estudar as outras coisas que não caem no Colégio Naval, buscando aprimorá-las, e ser uma pessoa que trabalha fisicamente, trabalha nos cursos, sou, professor normal, buscar excelência no curso. Cara, organizar tudo isso é um processo de melhoria. Você melhora, quanto mais você tenta se organizar, mais você consegue se organizar bem. Mas é um processo. O seu objetivo tem que ser, a cada dia, conciliar mais o seu tempo de estudo, o seu tempo de almoço, o seu tempo de descanso, o seu tempo de sono, buscando a qualidade no seu objetivo final. Seu objetivo final é ser aprovado. Para ser aprovado, você precisa estudar bem, não estudar muito, necessariamente. Então, ao invés de tentar estudar 10 horas no primeiro processo, busque estudar 3 horas, só que com a maior qualidade possível, de modo que com o tempo você vai aumentando. Eu tenho certeza que qualquer aluno, começando ou não, que comece a se dedicar faltando 1 ano, ele tem total condição de passar. E a prova disso é que eu peguei um aluno no começo do ano bem cru pra gente fazer um trabalho pro ano que vem. E esse cara já conseguiu alguns resultados medianos na prova do Colégio Naval, mesmo sendo um processo de longo prazo. Então, assim, comece de maneira séria. Não é começar por começar, é começar visando a cada dia um avanço, a cada dia uma melhora. Maneiro. Separei um mini roteirinho aqui pra gente falar das coisas de maneira objetiva. Tirando esse primeiro momento onde eu precisava te falar, precisava te lembrar que você é capaz, que com 1 ano de estudo você tem condições de passar, desde que você comece com seriedade, com responsabilidade. De boa? Então vamos. Cara, o primeiro passo, mais que fundamental, mais que obrigatório, é que você analise a sua jornada. Analise tudo que você fez ao longo do seu início de estudo até a prova do Colégio Naval. E dentro da sua análise de jornada, você vai analisar 4 pontos que eu separei para você. Você vai analisar o quanto você evoluiu, cara. Você às vezes consegue fazer isso de maneira tranquila, olhando assim, cara, eu era um burro, né? Não sabia nem bem fazer um sisteminha de equação com 2 incógnitas. Não sabia nem como que eu lidava com potência, não sabia nem que divisão entre potência de mesma base eu repetia, subtraía, muito menos que expoente fracionário poderia virar uma raiz, né? Transformar-se num radical. Então, existem evoluções que você faz
que são bem tranquilas de perceber uma evolução gigantesca. Mas talvez perceber do começo do ano até o fim desse processo, quanto eu evoluí. Talvez você que já está no segundo ano, cara, você não consiga perceber se evoluiu ou se não evoluiu. E agora uma sensação de vazio, de incapacidade, tome o seu peito, tome a sua cabeça. Já passei por isso. E sabe quando normalmente isso acontece? Quando você não tem a humildade o suficiente para continuar evoluindo. No primeiro ano você faz um processo assim, ó, de evolução muito grande. No segundo você evolui quase nada, porque você deixou de ser humilde, você deixou de estar pronto para aprender. Então analisa o quanto você evoluiu, conversa com seu professor se seu curso for um curso menor, onde tem esse processo artesanal. Analise os seus resultados no simulado, analise a sua postura ao longo do ano. Então analise o quanto você evoluiu, busque dados. Analise, num segundo momento, o quanto você estudou. Se você estudou mais, se você estudou menos. Estudou com mais qualidade ou com menos qualidade. Analise os principais erros que você cometeu. Busque quais os erros que a pessoa que foi aprovada não cometeu o que você cometeu, ou qual o erro que você consegue perceber depois desse processo que fez com que você não fosse aprovado. E busque quais os acertos. Cara, nem tudo é erro. Muitas vezes você frisa tanto no erro que você não consegue perceber qual foi o acerto que você deve continuar replicando para o próximo processo. Por exemplo, eu sei que um erro muito comum meu foi, no segundo momento, a falta de humildade. Não com o meu colega, não com o meu professor, mas comigo mesmo. Eu achava que eu já era tão bom, porque eu tive um processo de evolução tão grande, que eu não precisava de algumas coisas, não precisava fazer alguns processos. E cara, isso é uma ilusão. Então eu identifiquei esse erro. Nesse segundo momento, eu percebi também que o meu acerto foi diminuir o meu ritmo de estudo em matemática. Então, no ano em que eu acertei 16 questões em matemática, eu já tinha, diminuído um pouco esse processo para ser aprovado no EPICAR pela primeira vez, e eu repliquei esse processo no ano seguinte. E, cara, os meus resultados, eles explodiram, foram muito melhores. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fiz a prova do Colégio Naval, eu acertei 4 de 20 questões em português. No ano seguinte, eu comecei a estudar português para EPICAR, consegui ser aprovado e entendi que, cara, eu deveria diversificar meu estudo, estudar mais as outras coisas. No último ano, na terceira tentativa, quando eu fiz a prova de português novamente, cara, eu consegui acertar exatas 19 de 20 questões no Colégio Naval. Na EPICAR, o meu resultado saiu de 8 ou 9 acertos em inglês para 12 acertos. No Colégio Naval eu reprovei inglês. Mas aí, sabe aquelas coisas que eu, pra ser sincero, não consigo identificar o que aconteceu para que eu tenha sido reprovado? Porque em todos os simulados ao longo do ano eu fui muito bem. Talvez eu saí da prova falando que a prova tinha sido do jeito que eu precisava. Talvez o meu principal erro na prova do Colégio Naval foi o excesso de autoconfiança naquilo que não era meu ponto forte. Eu fui muito confiante, eu fiz a prova muito sereno, muito tranquilo, porque eu estudei muito ao longo do ano. Então, identifique o quanto você evoluiu, analise sua jornada, identifique o quanto você estudou, se você poderia ter estudado mais, ou se o excesso de estudo diminuiu a sua qualidade de estudo. Analise os seus principais erros e analise seus principais acertos. Esses 4 pontos fazem parte do analise sua jornada. Isso é fundamental. Você não é capaz de corrigir aquilo que você não sabe que errou. Você não é capaz de aprimorar aquilo que você não identificou que fez, não identificou que acertou. Então, muitas vezes você é assim, ó. Quer ficar dando cabeçada na parede, bicho. Você quer repetir o mesmo processo várias e várias vezes. Muitas vezes você se modela no aluno que passou, mas se modela no aluno pelo que ele foi no último ano dele. Cara, às vezes o cara é tão cabeça dura que ele precisa de 4 anos para conseguir ter um resultado, assim como a mim. Meu resultado veio no 4º ano e você quer copiar a trajetória dele. Bicho,
analisa os erros dele, analisa os acertos dele e copia o que é bom. Porque quando você quer fazer assim como o seu aluno de curso fez, sem olhar para nada, você comete os mesmos erros e não somente os acertos. Analise a trajetória das pessoas que você se inspira, vê o que ela fez que você não fez, vê quais os acertos que ela teve que você não teve e quais os erros que ela comete que você não vai cometer. De boa? Então, o primeiro ponto muito importante é analise sua jornada. O segundo ponto é volte a estudar, mas só se você já entendeu em que você vai focar, qual estratégia vai assumir, e volte a estudar só se você já entendeu como a sua prova se comporta. Cara, se você vai para a prova de orelhada, sem estratégia, sem entender nem sequer como a média da sua prova acontece, cara, você está fora de jogo. Bicho, você precisa mirar um objetivo. A prova do Colégio Naval só vai corrigir redação de 300 e poucos alunos. Será que vale a pena eu abrir mão, por exemplo, da minha redação? Se a redação pode me tirar do 340 e me jogar para os 100 primeiros? Talvez. Será que vale a mão? Eu preciso saber em que direção eu vou. Eu só devo começar a estudar quando eu mirar alguma coisa, mirar um objetivo. E, cara, eu sempre falo que um dos alunos mais brilhantes que eu tive foram o Matheus Moser e o Matheus Belo. Porque eles eram alunos bons, dedicados, mas que tinham a disciplina de fazer aquilo que deveria ser feito. O Matheus me falou que ele só não conseguiu ter média maior em matemática porque ele entendeu que se ele não abrisse mão do tempo de matemática para focar em geografia, ele teria tido média maior em matemática, mas não teria sido aprovado em geografia. Esse é um erro que muitos alunos cometem. Muitos alunos cometem. E o Matheus Moser é um exemplo de determinação e foco. Ele mirou o objetivo dele, ele mirou a nota que ele queria, 8,02, 8,20, 8, alguma coisa. E a cada simulado que ele fazia, ele mirava isso. A cada prova anterior que ele fazia, ele mirava isso. Ele cronometrava. Ele treinou pro jogo. Ele não só estudou, porque estudar não é suficiente. Você precisa se preparar. E se preparar envolve estudar, treinar a sua prova, ser ágil, buscar o seu diferencial para o momento da prova. Cara, o 01 do cursinho não necessariamente vai ser o 01 da prova. Muito provavelmente ele nem vai ser. Por quê? Porque a prova envolve outros fatores emocionais principalmente. Então, tenha um objetivo para que você trabalhe em todos os aspectos da sua preparação para conseguir atingir. E é isso que eu estou fazendo, gravando esse vídeo. Meu objetivo é ajudar mais pessoas a serem aprovadas no Colégio Naval, levantar o ânimo de mais pessoas, ajudar na sua aprovação. E é por esse motivo que hoje, quinta-feira, 11 e pouca, eu estou gravando. Eu estou buscando te ajudar. Então, se eu estou buscando te ajudar, é seu objetivo se ajudar. Valeu? Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É um extremo prazer, é um extremo orgulho poder estar falando aqui com você. Tamo junto e vamos que vamos, porque a jornada é longa, mas é promissora. Cara, o processo de estudo ele é árduo, mas ele te devolve. Ele é recompensador e eu posso garantir isso. Tamo junto e até a próxima.